Milionário fica sem palavras ao ver negra empregada brilhar como estrela. Ninguém esperava o que aconteceu naquela manhã chuvosa em São Paulo. Márcia, 51 anos, negra e invisível para a maioria no enorme prédio empresarial onde trabalhava como faxineira, recebeu um convite que mudou todo o jogo. O tal convite, feito à mão com letras elegantes, trazia um pedido surpreendente. Venha à festa na mansão do diretor na noite de sexta. O diretor em questão, seu chefe milionário, um homem carrancudo que nunca disfarçou o desprezo por ela. O tipo que fala com olhar cortante e gestos secos. Por que essa mulher simples, com suas mãos calejadas e história invisível, receberia um chamado tão chique e improvável? Isso virou assunto para todo lado. A dúvida e a curiosidade no rosto de Márcia borbulhavam. Ela que sempre entrava na sala do executivo com o coração apertado, sentindo o peso da indiferença. Agora tinha a chance de ir de igual para igual, ou quase isso. Naquele dia, algo maior do que ela mesma parecia conspirar. O convite parecia um enigma, um jogo estranho e perigoso. O que queriam dela? A festa prometia luxo, champanhe, gente com um brilho falso no olhar e uma atmosfera de segredos pesados. Rumores corriam que o chefe poderia ter motivações escondidas atrás daquele convite. Algo que ninguém sabia. Márcia se trancou em casa. Pegou aquele vestido magnífico que guardava para ocasiões raras, de tecido brilhante, do tipo que parecia absorver a luz e lançar uma aura dourada ao redor dela. Sentiu o corpo tremer ao calçar os sapatos. A cada ajuste no espelho, um turbilhão de sentimentos passava pelo peito. Vergonha, medo, mas também um fogo novo. Ela decidiu ali que não seria mais aquela sombra nas sombras. Naquela noite, ela iria brilhar, não pelos outros, por si mesma. O vestido parecia transformar não só a pele, mas a alma que estava cansada de ser só faxineira. Chegando à mansão, o silêncio cortante e os olhares vazios bateram como punhal. A festa, cheia de risadinhas falsas e sussurros venenosos, a fez sentir-se um peixe fora d'água. Mas ela não cedeu. Aos poucos começou a contar suas histórias, as lutas diárias, as batalhas contra o preconceito, as vitórias invisíveis que sua força conquistou na vida. Cada palavra sua caía como um raio no silêncio sofisticado da sala. Os convidados, que antes cochichavam desprezo, engoliram em seco. O chefe, seu riso zombeteiro foi apagado pela luz que começava a exalar de Márcia. O orgulho dele, arrogante e inflexível, começava a desmoronar diante daquela mulher negra que se levantava sem medo. Mas nem tudo era brilho e aplauso. Entre as conversas, um sussurro antigo veio à tona. Um segredo obscuro do passado de Márcia, enterrado e doloroso, começava a emergir feito fantasma. Algo que poderia destruir tudo que ela tinha conquistado naquela noite. O entendimento que parecia nascer entre ela e o chefe. A festa, que era para ser um momento de celebração, virou terreno minado, cheio de confrontos silenciosos, olhares acusadores e uma tensão sufocante. No meio daquele cenário luxuoso, uma pergunta pesada pairava no ar. Até onde vale a verdade, quando o passado é sombra de uma dor profunda? Márcia, com o vestido que ainda brilhava como estrela, sentiu o peito apertar,
o nó na garganta crescer e as mãos tremendo. O que viria agora? Quem realmente ganharia aquela batalha de segredos e Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O brilho do vestido de Márcia ofuscava a sala, mas o ambiente estava pesado, quase sufocante. Cada olhar que a atravessava abria fissuras na fachada de elegância que tentava manter. Ela sentiu que a adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o murmúrio crescente à sua volta parecia gerar uma tempestade. O que teria sido uma noite transformadora, agora se tornava um campo de batalha silencioso. De repente, um grito cortou a conversa amena. "O que você está fazendo aqui?" A voz cortante não pertencia a um mero convidado, mas ao filho do diretor, um jovem arrogante que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. O eco da sua pergunta reverberou pela sala, medindo bem a humilhação de Márcia contra a opulência da mansão. Todos se calaram. Os sussurros cessaram e a tensão pairou como um ladrão em plena luz do dia. Mas em vez de recuar, Márcia encarou o jovem com uma segurança recém-descoberta. "Eu estou aqui para mostrar quem sou de verdade." As palavras heróicas reverberaram, engolindo o silêncio. Contudo, a voz do rapaz enunciou um segredo que fez o ar na sala se tornar denso. "Você não faz parte do nosso mundo. Sua mãe, você nem sabe quem ela realmente é." O queixo de Márcia caiu como um projétil disparado. Ela sentiu a verdade atingindo seu coração. O murmúrio na sala aumentou, aquecendo a atmosfera já elétrica. Olhares de incredulidade e espanto se amalgamaram, transformando a festa em uma convenção de emoções brutais. O desprezo do diretor, antes disfarçado, agora era um leão feroz, com chamas ardendo em seus olhos. "Cale-se, prestes a arruinar tudo." A voz dele saiu como um rosnado. Mas a revelação do filho mexeu com as fundações da vida de Márcia. Imagens nebulosas de sua infância começaram a surgir em sua mente, trazendo um labirinto de lembranças sufocantes. Sua mãe, uma figura ausente, as palavras do jovem pareciam ressoar como um eco de uma verdade falhada, de uma linhagem que merecia ser desvendada. "Você é uma fraudulenta. Acha mesmo que pode estar aqui? Esqueceu de onde vem?" Ele perseguiu. A sala ensurdecia e os convidados começaram a murmurar entre si, passando de uma mera observação para um julgamento. Márcia, que até então havia buscado um momento de brilho, agora se viu cercada por sombras mais profundas que seu passado. O diretor, agora incrédulo, lutava para manter a compostura, mas seu olhar denunciava uma trama mais escura. "Como você sabe disso?" A pergunta saiu de seus lábios como um desafio. A voz tremeu, mas não era medo. Era uma mistura de raiva e uma ferida antiga sendo exposta à luz. E então, diante de todos, uma mulher de cabelos brancos, que parecia ter saído de um conto fantasma,
apareceu na entrada, fazendo com que o ar na sala se intensificasse. Ela é mais do que você pensa. Os olhares se voltaram para a mulher. Márcia reconheceu o rosto. Era uma velha amiga de sua mãe, que também carregava segredos. Segredos que poderiam transformar não só o que ela sabia sobre sua própria história, mas também sobre o diretor. O choque no rosto do homem era palpável, desconforto e medo. É hora de saber a verdade, a mulher disse, e a sala silenciou novamente. Márcia sentiu seu estômago revirar com a expectativa de revelações que poderiam não apenas mudar sua vida, mas todo o mundo que conhecia. Ela respirou profundamente. O que viria a seguir? Agora o jogo tinha novos jogadores. E a verdade poderia ser uma faca, cortando laços e criando outros. A tensão na sala era palpável. Um campo de batalha emocional, onde cada palavra cortava como uma faca afiada. Márcia sentiu o peso do olhar de todos, como se um manto escuro a envolvesse. A mulher de cabelos brancos, que agora se adiantara, exalava uma aura de mistério e poder. O silêncio era ensurdecedor. A revelação estava iminente. Ela é mais do que você pensa. A voz da mulher ecoou pela sala, e um arrepio percorreu a espinha de Márcia, enquanto seus olhos se fixavam naquela figura familiar, mas ao mesmo tempo distante. Segredos infantis, guardados por toda uma vida, saltavam à tona como água represada. Você não tem ideia do que está dizendo, o diretor disparou, tentando abortar a cena dramática. Mas o desafio havia sido lançado. Ela tem o direito de saber, mesmo que você não queira. Em um movimento abrupto, a mulher se virou para Márcia, sua expressão tensa, mas firme. A verdade é uma lâmina, minha querida, e você merece ser cortada por ela. O murmúrio se espalhou, como chamas consumindo o combustível da curiosidade coletiva. O que você quer dizer? Márcia questionou, seu coração disparando. As mãos tremiam, e cada respiração a levava para mais perto do desconhecido. Era um discurso silencioso, uma negociação com seu destino. Você é mais que uma simples faxineira. Sua origem é muito mais complexa. A mulher começou a contar, prendendo a atenção de todos, como uma história que cativa em meio ao caos. Sua mãe, aquela que você sempre considerou uma sombra, era uma mulher cheia de segredos. Um desses segredos se chama liberdade. Liberdade de uma vida que você nunca soube que poderia ter. Os olhos do filho do diretor estavam arregalados, o desprezo agora dando lugar a um misto de medo e escândalo. Isso é mentira. Você não pode acreditar nela. Ele gritou, quase em desespero. Mas Márcia estava congelada, absorvendo cada palavra como se elas fossem gotas de chuva em uma seca interminável. Ela foi uma ativista famosa, reconhecida por sua luta contra injustiças. E você? A mulher se voltou para Márcia. Você possui um legado, uma herança que vem de uma linha de sangue famosa. É por isso que ele não a aceita, nem aqui, nem em lugar algum. O peso da revelação a atingiu como um golpe, e a sala se tornou um turbilhão de especulações e olhares críticos. Uma ativista? Minha mãe? Márcia não podia acreditar, e ao mesmo tempo, um novo brilho começava a surgir em seu interior. Isso significa que eu... Mas antes que pudesse concluir o pensamento, uma nova figura se interpôs.
Uma sombra alta e imponente. Um homem de terno escuro, com uma expressão de desgosto. Você não tem sequer ideia do que está dizendo, velha. Os segredos do passado não devem ser revelados. E você não pode mais controlar isso. A mulher velha desafiou, seu olhar lançado como uma flecha. O ambiente tornou-se eletrizante, um labirinto onde a verdade, como um fantasma, se materializava. E naquele momento, o imprevisto aconteceu. Um grito rasgou a atmosfera. Parem com isso! Uma jovem, pálida e tremendo, irrompeu pela porta. Era uma figura familiar, a filha do diretor, com os olhos encharcados de lágrimas. Eu sou a única que pode acabar com isso de uma vez por todas. Silêncio. O escândalo no rosto de todos parecia cúmplice do horror que estava prestes a ser revelado. O que ela poderia dizer? Márcia sentiu seu coração acelerar, a expectativa como um fio tênue entre a vida e a calamidade. A jovem começou a falar, e as palavras eram como balas disparadas em um campo de guerra. Eu sei quem você realmente é, Márcia. Você é minha irmã. A sala congelou, e enquanto os sussurros e a incredulidade perpassavam os rostos, um novo segredo revolucionou a narrativa, destruindo tudo que até então parecia sólido. Márcia não apenas lutava contra o desprezo de um chefe. Agora ela lutava contra uma família perdida, resquícios de um passado que a estava chamando de volta. E nesse instante, o que realmente estava em jogo? O que significava a verdade quando ela poderia desmoronar toda a estrutura de suas vidas? A sala congelou, e o coração de Márcia parecia estar em um compasso acelerado. As palavras da jovem ecoavam como um trovão surdo, rompendo com a tensão e revelando uma fissura profunda no que todos pensavam entender sobre suas vidas. Ser irmã do filho do diretor era uma possibilidade tão absurda que parecia uma piada cruel, mas a gravidade nos olhos da moça falava mais alto que qualquer incredulidade. Você é minha irmã. A revelação cruzou o espaço como um relâmpago, queimando o ar ao redor. Márcia mal conseguiu processar. Suas mãos tremiam enquanto o mundo à sua volta começava a girar. A fachada impecável daquela festa se despedaçava e olhares se entrechocavam num murmúrio caótico de choque e descrença. O filho do diretor, de expressão pálida, parecia ter perdido a voz, suas feições endurecendo em horror. O que você está dizendo, Clara? Isso não faz sentido. Ele estava pálido como um fantasma. Já a jovem, com olhos cheios de lágrimas, avançou, cada passo quebrando mais as ilusões que cercavam seu pai e aquela noite. Eu sempre soube. Clara se virou para Márcia. A angústia em seu olhar indagava por respostas e revirava o passado. Mãe nunca falou sobre você, mas havia fotografias, cartas, documentos que escondi, que nunca tive coragem de abrir. O tumulto se intensificava. O burburinho se expandindo como fogos de artifício e Márcia sentiu que a sala se tornava um tornado de emoções, exceto onde ela estava, paralisada e incrédula. Isso é fabricado. Não pode ser verdade. O diretor, agora intimidado e furioso, tentou interromper, sua voz rangendo. O semblante dele era de um homem cujo castelo de areias estava sendo arrastado mar adentro. Mas Clara não recuava. A determinação estava em seus olhos. Uma chama que queimava a fundo. Mãe tentou nos proteger, Márcia. Tentou a vida inteira. Ela olhou ao redor, desafiando todos a confrontar a verdade avassaladora.
O murmúrio se intensificou, sussurros de incredulidade misturando-se com risadinhas nervosas que pareciam ressoar em um eco distante. Mas então, como um funil de destino apertado, algo inesperado aconteceu. A mulher de cabelos brancos, que havia sido a portadora de verdades até então ocultas, deslizou pela sala como um espírito. As feições dela contraíram e uma lágrima escorreu. O que estou prestes a revelar mudará tudo, não só para você, mas para todos nós. A tensão penetrava o ar. A urgência no tom dela parecia prenunciar uma tempestade. No entanto, a verdade também é traiçoeira. Sua voz vibrava, cada sílaba trazendo um peso que todos sentiam. Márcia, você não é apenas a irmã de Clara. Você é, na verdade, filha do diretor. Ele nunca quis você. Nunca teve o direito de ter uma vida entre os privilegiados. Um grito de horror ecoou na sala. A revelação amarga e devastadora detonou um alvoroço, fazendo com que todos retrocedessem, como se uma pedra tivesse sido arremessada em águas calmas, criando ondas tumultuadas. Márcia sentiu a realidade desabar, e sua mente girava. As palavras pesavam mais que pedras, se estilhaçando em sua consciência. Como assim? O diretor parecia ter envelhecido em segundos, o olhar apavorado, diante da incredulidade que lhe fora imposta. Agora, ele não era apenas o carrasco em sua vida. Ele era pai. Um pai que a repudiara e a deixara à mercê do desprezo. O choque reverberou, e a sala se transformou em um campo minado emocional. Todos estavam extasiados, o pânico e o escândalo dançando como sombras por entre os rostos até então desconhecidos. Márcia se sentia desfalecer, cada parte dela sucumbindo a um turbilhão doloroso de traição e confusão. E agora, com essas verdades cruéis rasgando o pano de fundo de suas vidas, ela ficou ali, em meio ao caos, preparando-se para enfrentar não apenas uma luta por respeito, mas uma batalha muito mais. A guerreira de seu passado e o peso que ele traria em seu futuro. O que viria a seguir? A verdade ainda tinha novos rostos a revelar e novas guerras a travar. O ambiente na mansão parecia ter congelado, a tensão eletrizando o ar. Márcia, ainda aturdida pela revelação, sentia o mundo desmoronando ao seu redor. O sussurro de todos os presentes ressoava como uma onda brutal, e o olhar petrificado do diretor a atravessava como lâmina. Ela queria sacar todas as respostas do vazio, mas a única certeza. Clara, a jovem que acabara de descobrir que era sua irmã, hesitou antes de continuar. Uma confusão infantil e uma expectativa angustiante desenharam suas feições. Eu sempre sabia que algo não estava certo. Nossa mãe nunca quis falar sobre você. Ela proferiu, a voz embargada, mas ântiga. Uma sensação de impotência lhe invadiu a mente. E por um breve momento, um sopro de assombro os envolveu, como se os ecos do passado ainda estivessem vivos. Mas então, no instante em que o ar parecia pesado e denso como chumbo, um estrondo irrompeu da sala. A porta principal foi aberta com violência, e todos voltaram suas cabeças em uníssono. Uma figura alta, de cabelos desgrenhados e vestindo um manto que parecia um pesadelo, entrou. O clima ficou tenso, e o sussurro da sala transformou-se em gritos de espanto. Calma, todos! A verdade que todos temem chegou.
proclamou a nova chegada, sua voz cortante. Márcia ficou paralisada. Reconhecia aquela figura. Valentina, uma antiga amiga de sua mãe, mas também um peso sombrio do passado. Não se esqueçam de mim, não é, diretores? Seus olhos eram faíscas de revolta contida. O diretor mal teve tempo de reagir. "O que você faz aqui?" gritou, sua soberania se dissipando como fumaça. Valentina sorriu com um sarcasmo penetrante, avançando com um passo firme. "Vim trazer a verdade que você tentou enterrar. Márcia, sua história não é apenas sobre rejeição e dor, é algo muito maior." O coração de Márcia disparou, a adrenalina pulsando em suas veias. "Que você quer dizer, Valentina? O que mais há?" questionou, a voz trêmula, mas determinada. Ela precisava saber. As palavras da mulher poderiam ser a chave que desbloqueava toda a dor acumulada. Valentina lançou um olhar que poderia derreter o aço. "A sua verdadeira história, Márcia, é sobre um legado de poder e dinheiro. Sua mãe, aquela que você pensou ser uma ativista sofredora, pertencia a uma família rica. Ela se afastou para nos proteger, mas você é a herdeira de um império que nunca conheceu." Um murmúrio de choque percorreu a sala, como relâmpagos cortando o céu. A revelação parecia surreal, e todos congelaram, absorvendo a impronunciável nova dinâmica. A expressão no rosto do diretor mudou, agora uma mistura de medo e reconhecimento. "Você mente! Isso não pode ser verdade!" gritou. Mas sua voz era uma sombra do que tinha sido. "Provas existem. Documentos, registros que você pensou ter destruído." Valentina, agora com a doçura de uma tempestade prestes a romper, olhou diretamente para Márcia. Sua mãe sabia o que estava fazendo, e não era apenas por sua segurança. O que ela sacrificou, Márcia, pode agora ser reivindicado. O que ela deixou para trás é seu por direito. O chão parecia desmoronar sob os pés de Márcia. A mistura de identidade, dor e renome era uma rede tecida de verdades complexas que agora afluíam. O que ela deveria fazer com essa informação? A entrada em um mundo ao qual nunca pertencera parecia uma armadilha mortal. "Márcia, não acredite, é uma armadilha." Clara, com lágrimas nos olhos, implorava. O desprezo do pai era palpável, e sua verdade agora estava ameaçada de ser desmantelada. Valentina pareceu sentir a batalha. "Eu te ofereço um caminho que você nunca imaginou. Você pode reivindicar seu legado." Enquanto a sala girava, refletindo a angustiante luta entre mágoas e promessas, uma nova revelação cortou como um fio. Uma cortina se abriu, revelando não apenas novos aliados e inimigos, mas também uma escolha fatal. O golpe final, no entanto, surgiu quando um telefonema cortou o ar, vibrando pesado no bolso de Valentina. Ele atendeu com um olhar de terror em seu rosto. "O que você disse? Não. Não pode ser verdadeiro." As palavras disparadas causaram uma explosão de murmúrios na sala. "Valentina, o que está acontecendo?" A dúvida pairava no ar a cada palavra não ditada. Uma esquina da verdade estava prestes a ser revelada, e o que mais se escondia nas sombras ainda não podia ser vislumbrado. O verdadeiro impacto da chamada poderia virar o tabuleiro de jogo, criando novas lealdades e traições a cada pulsar do instante. Márcia sentiu seu coração disparar com expectativa. Era um momento crucial, um jogo do qual não conseguia escapar. O que viria a seguir? As raízes de seu passado trariam tanto luz quanto trevas, enquanto todos aguardavam a próxima jogada nessa sinfonia de segredos.
O ambiente na mansão continuava pulsando de tensão, e o olhar aterrorizado de Valentina ao atender o telefone ampliava a expectativa que pairava no ar. O que você disse? Não, não pode ser verdadeiro. As palavras escaparam de seus lábios como um grito agonizante. A sala parecia uma torrente de adrenalina presa entre os corpos. A tensão estava em alta voltagem, como uma tempestade prestes a eclodir. Todos na sala prendiam a respiração, esperando pela resposta que nunca vinha. O rosto de Valentina, geralmente forte e determinado, agora se esvaziava de cor, enquanto os olhares se alternavam entre ela e o diretor, que lutava para manter a compostura. Márcia estava presa em um turbilhão de emoções, um remoinho de dúvidas e incertezas. Valentina, o que está acontecendo? Ela finalmente conseguiu interrogar, a voz tremendo ao quebrar o silêncio dividido. O queixo dela estava apertado e a pressão em seu peito sentia-se quase física, como se toda a verdade do mundo estivesse prestes a ser revelada em um instante. A mulher respirou fundo, como se reunisse toda a coragem restante. É sobre sua mãe e você. As palavras saíram delicadas, mas tão poderosas quanto um raio. Ela não é apenas sua mãe, Márcia. Você é mais do que apenas filha dela. Você é herdeira de algo muito maior do que imaginou. Um coro à sua volta começou a murmurar. Herança? O que você quer dizer com isso? Os olhares de descrença se cruzavam na sala, como uma dançarina em um espetáculo trágico. O filho do diretor virou os olhos em descrença. O desprezo era palpável. Eu não posso deixar isso acontecer, Valentina disse, as mãos trêmulas segurando o celular. Se eles descobrirem, tudo estará perdido. A urgência em sua voz alarmou Márcia e todos os que ouviram. O diretor, que até então se mantinha na defensiva, agora parecia um homem acuado, um predador em dificuldades. Mas antes que qualquer outra verdade se seguisse, a porta da mansão se escancarou com estrondo. Um alvoroço tomou conta do ambiente. Uma mulher, vestida com um longo manto negro, entrou. Sua presença imponente parecia cortar a sala como uma faca. O cheiro de flores murchas a precedia. Uma aura de mistério a envolvia. Márcia sentiu seu corpo estremecer. Você não deveria estar aqui. O diretor gritou, a raiva distorcendo suas feições, mas a mulher apenas sorriu, revelando um par de olhos que refletiam segredos não ditos. Eu vim trazer a verdade, e ela já não pode ser ignorada. Quem é você? Márcia perguntou, a voz embargada, a confusão colorindo seus pensamentos. Sou a chave para o seu passado, Márcia, e também da sua irmã. As palavras soaram como um trovão. Clara, o jovem ao seu lado, soltou um suspiro de incredulidade. Não, isso é impossível, o diretor balbuciou, a face empalidecendo. A sala estava em ruínas, o passado e o presente entrelaçando-se em um crescendo de desespero e revelações que desafiavam a lógica. Sim, é verdade. A sua mãe, a mulher que você sempre desprezou por sua escolha. Você compartilhava mais coisas com ela do que pensava. Valentina declarou, a voz ecoando na sala, sedutora e perigosa. O coração de Márcia pulsava como um tambor, e um sentimento gelado percorreu suas veias. O que você quer dizer?
Ela sussurrou, os olhos fixos na nova mulher. Você foi criada para acreditar que precisava esconder a verdade. Mas a sua mãe, essa mulher forte, nunca abandonou sua verdadeira forma. As revelações eram como facas que cortavam as sombras. E o que é essa verdade? O filho do diretor interpelou, sua arrogância agora substituída pela hesitação. Ele estava começando a perceber o abismo em que todos estavam prestes a cair. Você, Márcia, é a filha de uma linhagem de poder e do medo. Não era apenas sua mãe, mas toda a sua família que foi destruída por aqueles no topo. E mais, ela virou-se para o diretor. Se você não contar a verdade, suas mentiras finalmente te alcançarão. A angustiante revelação pairava no ar, como um feixe de luz cortando a escuridão. Márcia olhou nos olhos de Valentina, na esperança de entender a profundidade da afirmação. Então, tudo isso é verdade? Ela perguntou, a incredulidade em dobro. E antes que Valentina pudesse responder, um estrondo maior irrompeu. A luz piscou e em um segundo o sistema de segurança entrou em colapso. As janelas estouraram em um estrondo de vidro quebrado, fazendo todos se agacharem e olhar em volta, atordoados. Saiam! É uma emboscada. A mulher do manto negro gritou, enquanto compava as sombras do passado. A sala virou um caos. A verdade sobre quem eram e o que realmente estava em jogo se misturava ao terror do desconhecido, deixando todos em um estado de pânico. O jogo de poder mudara em um instante, e o que antes parecia uma noite de revelações, agora se tornava um campo de batalha, onde segredos e alianças questionáveis eram tudo o que restava. Márcia, com o coração acelerado, percebeu que a verdadeira luta não era apenas uma questão de identidade, mas uma batalha pela sobrevivência. E em meio ao caos, a única coisa que lhe restava era a urgência de desvendar cada segredo enterrado. O que vai acontecer agora? Uma pergunta que ecoou obscura na mente de todos os presentes. A resposta se perdeu nas sombras que invadiram a mansão, enquanto a porta se fechava, deixando todos na escuridão. A sala estava em completo alvoroço, o pânico se espalhando como uma chama em um campo de feno. Os rostos se contorciam em incredulidade e medo. A atmosfera pulsava com uma ansiedade palpável. As janelas estouraram em estilhaços e a escuridão parecia engolir a mansão, em um espetáculo de caos e desespero. Márcia sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, misturando-se à confusão. O que estava acontecendo? O clima que antes prometia revelações agora se transformava em um pesadelo. Para fora! Rápido! Gritou Valentina enquanto se movia em direção à saída, a própria vida em jogo. Mas antes que alguém pudesse se mover, a mulher de manto negro ergueu a mão imponente. Não, isso não é o que parece. Vocês não entendem. Sua voz ecoou um misto de autoridade e temor. As luzes tremeluziam, como se a casa estivesse perdendo a batalha contra a escuridão que invadia. Os convidados mal podiam respirar. Calem-se! O diretor, normalmente tão arrogante, agora soava como um roedor encurralado. Os olhos dele se moviam freneticamente no rosto de cada um, como se estivesse buscando uma solução, mas o pânico tomava conta dele também. Então, a mulher no manto negro avançou mais um passo,
e seu olhar se fixou em Márcia. Você precisa ouvir a verdade. A verdade sobre a sua mãe e sobre você. As palavras dela estavam carregadas de um peso que logo se tornaria devastador para todos ali. Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor interrompeu a cena. A porta principal foi arrombada com tanta força que o metal se retorceu e uma figura imponente entrou. Parem, todos vocês! A nova chegada era um homem de terno preto, autoritário e familiar, com o rosto coberto por uma expressão de autoridade e poder. Márcia congelou, reconhecendo-o. Era Paulo, um homem que pensou estar afastado de sua vida para sempre. O pai que nunca conheceu. O que você está fazendo aqui? A incredulidade e a raiva não podiam ser disfarçadas na voz dela. Estou aqui para proteger você, filha. Ele declarou, a palavra filha ecoando como um tambor ressonante na sala. A revelação trouxe um novo nível de frenesi. As expressões dos presentes se transformaram em um turbilhão de choque e desconfiança. Clara, paralisada ao lado de Márcia, errava as palavras. Você é seu pai? Sim. E a sua mãe fez tudo para que vocês nunca soubessem. Ela não queria que vocês fossem puxadas para este mundo. Paulo desenrolou seus braços. A urgência em sua voz, quase palpável. A verdade é que sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que eu deixei você supor. Havia uma conspiração, e a vinda de Valentina aqui não é mera coincidência. Um assopro de incerteza deslizou pela sala. Valentina olhou para o novo arrivante com um misto de surpresa e raiva. Você a enganou! Não pode ser verdade, Paulo! Gritou a mulher de manto. O diretor agora tremia. A realidade do que estava em jogo começando a se desdobrar. É verdade. Sua mãe não estava apenas protegendo vocês de mim, mas de pessoas poderosas que não hesitariam em destruir suas vidas para manter esse segredo oculto. Paulo disse, cada palavra ressoando com um peso que desafiava a lógica. Ele olhou diretamente para Márcia. Você precisa entender. Você pode ser a chave para expor essa corrupção. O que estava se desenrolando se tornava um labirinto de traições, um jogo cruel onde todos eram peões. O passado de Márcia, oculto em sombras, agora borbulhava para a superfície, com uma clareza aterradora. Antes que pudesse digerir a nova realidade, um grito cortou o ambiente. Todo mundo para baixo. Clara, em pânico, empurrou Márcia. Um brilho intenso cortou o ar, e um tiro ecoou, fazendo o mundo ao redor delas se despedaçar em um mar de caos. O jeito como o corpo do pai a atingiu, caindo ao chão, fez seu coração disparar. Enquanto o sangue escorria pelo chão, a sala mergulhou em um silêncio ensurdecedor. A traição estava viva, e agora a luta de Márcia não era apenas pela verdade, mas pela sobrevivência. O que mais haveria sob a superfície da realidade que pensava conhecer? Uma nova questão pulsava em seu coração. Começavam a abrir-se as portas de um inferno que ela nunca imaginou ser seu. O caos era quase palpável, um turbilhão de desespero e incredulidade. O eco do tiro ainda reverberava nas paredes da mansão, como uma ferida exposta. Márcia sentiu a adrenalina correr como um rio em alta cheia, um sopro gélido envolvendo seu corpo, enquanto a sua mente tentava processar a cena diante dela. Seu pai caído, o sangue manchando o chão luxuoso, um presságio do que viria. Pai!
O grito de Márcia rasgou a sala, um lamento de desespero e estupefação, enquanto seus olhos se arregalavam com horror. Mas não houve tempo para chorar. Clara puxou Márcia pelo braço, seus olhos marejados transmitindo a urgência que a jovem sentia. Uma necessidade primitiva de escapar, de se proteger. Vamos, precisamos sair agora. Mas antes que conseguissem se mover, a mulher de manto negro, com um misto de raiva e controle, ergueu os braços numa tentativa de acalmar a situação. Ninguém saia! Isso não foi um acidente. Sua afirmação fez a tensão na sala aumentar, o ar se tornando denso e pesado, como se o tempo tivesse congelado. Os convidados, em um estado de pânico coletivo, murmuravam entre si. Quem era aquele? O que aconteceu? Olhares confusos e aterrorizados se cruzavam. Todos agora, esquecendo os próprios conflitos, unidos pela incerteza do futuro. O filho do diretor, antes tão arrogante, estava paralisado, seu semblante pálido. O que você sabe, Valentina? Ele perguntou, o medo agora estampado em sua face. Então, como se o caos exigisse um sacrifício, um novo personagem entrou em cena. Um homem alto e imponente, vestido com um terno manchado de poeira, e rompeu pela porta lateral. Os olhos dele estavam consumidos por uma determinação obscura. É hora de a verdade ser revelada de uma vez por todas, ele declarou com uma voz firme que preencheu o espaço com uma força inquebrantável. Quem é você? Márcia perguntou, sua voz trêmula, mas firme, desafiando a presença estranha que agora dominava a sala. Ele avançou em direção a Valentina, a expressão aterradora em seu rosto. Você deveria ter me avisado que estava prestes a expor a verdade. Ele grunhiu. Agora teremos que lidar com as consequências. Nesse momento, a mulher de manto negro deslizou à frente, seu olhar gélido desafiando o intruso. Você não pode controlar tudo, Ricardo. A verdade não será silenciada. Ela parecia não temer as consequências mais pesadas, mesmo que toda a sala pudesse ruir a qualquer instante. E então, como um vendaval que traz mistérios, ele se virou para Márcia. Você não sabe quem é, não é, garota? Aqueles olhos sombrios a investigavam, como se ele pudesse enxergar através de suas paredes, escavando a camada mais profunda de identidade. Sua mãe tinha seus segredos, e você herdar os meus é apenas a ponta do iceberg. O que estava acontecendo? Márcia sentiu pânico crescendo, como se a verdade tivesse se tornado uma serpente, girando ao seu redor e pressionando-a. Segredos? Que segredos? Ela gritou, a urgência em sua voz ressoando como um tambor de guerra. Mas antes que pudesse obter respostas, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu da cozinha, e a estrutura da mansão vibrou. O som ecoou como um crânio quebrando, fazendo o chão tremer. É uma armadilha. Valentina gritou, enquanto a fumaça começava a se espalhar, engolindo os rostos aterrorizados dos presentes. E no contexto do tumulto e horror, um diário elegantemente encadernado se destacou entre os escombros. Olhares se voltaram para o objeto e, como atraídos por uma força magnética, desceram para pegá-lo. Márcia, não sabendo por quê, sentiu um impulso irresistível de agarrá-lo. Sua mão tocou o couro suave, e ao abrir o diário, a página estava repleta de letras. Mas uma em particular capturou sua atenção. Quem é você, filha? O que se esconde nas sombras da sua verdadeira herança? O legado que sinceramente poderia destruir toda a linhagem.
Um ruído crescente se intensificou em sua mente, abafando tudo ao redor, enquanto ela fixava os olhos naquela mensagem, as peças do quebra-cabeça se unindo em um emaranhado de relacionamentos, segredos e lealdades. O que a verdade realmente significava. A reviravolta atingiu-a como um raio. Caso não conseguisse obter as respostas imediatamente, a realidade que conhecia poderia ser completamente desmantelada. E em meio ao caos, o que quer que estivesse vindo à tona, o custo poderia ser mais elevado do que ela jamais imaginou. O diário, enquanto se abria lentamente sob os dedos trêmulos de Márcia, parecia pulsar com uma energia maligna, uma conexão visceral com os segredos que seu coração temia. As palavras impressas dançavam diante de seus olhos, cada letra carregando o peso de uma revelação que desafiava sua própria existência. O caos ao redor se tornava um pano de fundo distante, perdido na tempestade que agia dentro dela. Quem é você, filha? A frase lhe cortou como uma faca afiada, reverberando em sua mente e criando uma fissura em sua percepção. Os olhares de Clara e do diretor fixaram-se no diário, e o tempo parecia estagnar. O que mais poderia haver nas páginas daquela história? O que ela poderia perder ou ganhar ao se aprofundar nessa verdade obscura? O ambiente pesado de fumaça e pânico transformou-se em um silêncio ensurdecedor, assim que Márcia pensou em virar a próxima página. Uma nova explosão cortou o ar e, com ela, o frágil equilíbrio de suas vidas se desfez como cartas de um baralho mal construído. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da mansão foi violentamente arrombada novamente, e figuras encapuzadas e armadas irromperam pela entrada, como sombras de um pesadelo materializando-se em realidade. Peguem todas as testemunhas. A voz grave de um dos intrusos ecoou na sala, enquanto os convidados apavorados se dispersavam. O filho do diretor, em uma mistura de terror e incredulidade, olhou para Valentina. O que está acontecendo? Você nos traiu? A acusação soou como um trovão e o pânico foi palpável. Valentina, antes tão confiante, agora estava aterrorizada. Não! Eu não sabia que isso aconteceria! A tensão explode quando um dos intrusos aponta uma arma em direção a Márcia, seus olhos escaneando a sala, como se cada um ali carregasse informações valiosas. Clara, em um golpe de coragem, se interpondo entre a arma e a irmã, grita: Não! Não faça isso! A cena, tão dramática, parecia no auge de um filme de ação, mas a realidade era mais pungente. Ao mesmo tempo, enquanto Márcia lutava para processar a ferocidade do momento, o diário escorregou de suas mãos e se abriu na página anterior, revelando uma foto desbotada de uma mãe jovem com um homem desconhecido. O rosto dele era inconfundível. O diretor, a figura imponente que a tinha rejeitado, mas agora ali estava, um momento congelado no tempo que redefinia toda a narrativa. Você é meu pai? A incredulidade estourou em forma de lágrimas enquanto Márcia olhava para o homem em choque. A imagem se amplificou na sua mente, cada traço e detalhe ficando claro. O que isso significava? A própria origem de sua vida girava em um redemoinho. O oficial armado, percebendo a comoção, nesse instante riu sarcástico. Agora, não é só uma fofoca de família, né? Não apenas uma faxineira em uma festa que não pertence. Agora, temos algo muito mais interessante. Não temos?
Era um jogo sinistro, e a corda vibrava pela tensão. Um ato final da peça de teatro que a vida havia escrito. E quanto mais ficava claro, a posição de cada um na sala se tornava mais tênue. O diretor, antes imponente e seguro, agora estava à beira da loucura. Você não pode fazer isso! Ela é minha filha! Mas no rosto de um dos encapuzados havia uma expressão que parecia vazia de humanidade. Um aviso silencioso. A verdade não pode permanecer oculta. Está a hora de todos pagarem pelo que esconderam. Enquanto o perigo se acumulava em torno dela, Márcia percebeu. A reviravolta não era apenas sobre quem ela era, mas sobre o que estava em jogo aqui. Um jogo em que outros estavam dispostos a matar para proteger seus próprios segredos. E nesse exato momento, o que antes parecia uma busca por justiça poderia rapidamente se transformar em um túnel de traições interligadas. As sombras invadiam o espaço, e os olhos de todos estavam nas mãos ensanguentadas de Márcia. Uma escolha agora se desenhava diante dela. Enfrentar a verdade que poderia custar tudo o que ainda lhe restava, ou fazer um pacto com as trevas que escureceriam sua alma para sempre. E no eco de suas palavras, a sala se tornava um campo de batalha, cada um lutando por sua própria verdade, enquanto Márcia entendia que o tempo que lhe restava estava se esgotando. O horror da verdade gritava mais alto que suas certezas. E enquanto o futuro se tornava um grande ponto de interrogação, uma só pergunta pairava no ar. Quem realmente a protegeria na procura por um legado que poderia aniquilar tudo o que conhecia? O caos parecia ter atingido seu ápice, com as sombras da mansão dançando ao redor de Márcia e dos outros convidados. O homem armado a observava, o olhar fixo, como se sua vida dependesse do que aconteceria a seguir. As emoções fervilhavam, e o peso da verdade se tornava quase insuportável. Chega! Sua voz ecoou firme. Se a minha vida é uma mercadoria no seu jogo, fará de mim sua rainha ou sua refém. Mas não serei mais silenciada. O olhar de Clara, que estava ao seu lado, se iluminou com a certeza de que haviam chegado ao clímax. Os intrusos trocaram olhares confusos, um espírito de dúvida pairando sobre eles. O diretor, que antes se mostrava tão poderoso, agora parecia um homem pequeno, diante da força de vontade de Márcia. Esse é seu legado, Márcia. Uma vida de mentiras e traições, disse Valentina, com a voz trêmula, mas forte. Você não precisa aceitar isso. A pressão arterial de Márcia disparou, quando ela se virou para o homem à frente. Por que você está aqui? Para derrubar o que sobrou da nossa vida? Ou para lidar com as suas próprias mentiras? Sua pergunta ressoou, abrindo espaço para uma resposta determinada dele. Sem mais avisos, Paulo, seu pai, se levantou lentamente. Eu vou ficar aqui para proteger vocês. É isso que faço. Sua voz estava apática, mas havia uma intensidade por trás dela. Quem quer que esteja no comando desta emboscada não sabe com quem está lidando. Ele avançou, de forma confiante, criando uma barreira protetora entre a filha e os intrusos. Das sombras, a mulher de manto negro gritou. Vocês acham que sabem como o jogo é jogado? Vocês ainda não viram nada. As peças estavam se movendo rápido, e a verdade começou a se desenrolar em um feixe de luz. Chega! Clara interveio, e com um olhar intenso continuou. Estamos aqui por nós
e por aqueles que nos foram tirados. E não vamos permitir que essas mentiras nos destruam mais. Sua bravura alimentou a determinação de todos. Rudemente, um dos intrusos tentou avançar, mas as palavras de Márcia ressoaram novamente. Se você busca a verdade, venha buscá-la comigo. Mas saiba que entrelaçamos nossas vidas em um jogo que só termina quando a última carta for jogada. Com essa afirmação, algo nas pessoas ao redor começou a mudar. Elas começaram a se unir, não mais como meras vítimas, mas como uma força coletiva, e como se próprio destino estivesse tentando sacar o destino inescapável do jogo. Um novo estrondo ecoou pela mansão e todos viram a fumaça começando a subir de uma das salas. O incêndio havia começado. O pânico se espalhou rapidamente, mas agora era diferente. A propósito, parecia uma oportunidade. Vamos! Valentinha gritou, puxando Márcia e Clara em direção à saída. O espírito de união as guiou, e elas correram em direção à porta, o som de tua força coletiva ecoando por detrás delas. Passaram por cada sombra, cada medo. À medida que saíam da mansão, Márcia sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Não importa o que acontecer, vamos nos encontrar de novo. A história não termina aqui. Suas palavras eram um desafio à escuridão que tentava consumi-la. Com a fumaça engolindo o passado, ela percebeu que estava pronta para navegar em sua nova realidade. Após a tempestade, o que restou foi o compromisso de unir forças. As histórias antigas se entrelaçaram e novas alianças começaram a emergir. Enquanto tudo isso acontecia, um pequeno detalhe a atraiu novamente. A capa do diário aberto, ainda em sua mão, revelava uma frase que a envolvia. A verdade é um fio que pode unir. E assim, com o amanhecer iluminando o horizonte, ela sussurrou para si mesma. A jornada apenas começou. E no epílogo silencioso, as folhas daquele diário começaram a se virar sozinhas, como se as palavras quisessem contar uma nova história, ainda não revelada. Mas, antes que essa nova aventura se desenrolasse, você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos capítulos emocionantes. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e garantir que mais histórias incríveis cheguem a você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que também precisam saber o que acontece depois. Sua interação é a chave para continuarmos contando histórias que emocionam. Vamos juntos nessa jornada.